Agora sim, você que está ligado aí no Facebook do Jornal de Pomerode, tivemos aí um pequeno problema técnico em relação à nossa internet, na nossa transmissão ao vivo anterior, mas agora sim estamos de volta para passar as informações de toda essa questão aí do coronavírus que vem assolando aí o nosso mundo nesses últimos dias e principalmente os efeitos que está causando aí com o decreto do governo do estado ontem, com todas essas questões, e a gente segue aqui ao vivo, sempre trazendo as informações para você. E olha só, na tarde de hoje tivemos uma coletiva de imprensa, né, com o prefeito municipal, CDL, enfim, Secretaria de Saúde e todo o pessoal envolvido nessa causa, falando um pouco mais de alguns desdobramentos por causa desse decreto, né? E tivemos um caso de coronavírus que foi descartado aqui em Pomerode, porém há uma suspeita, né, de H1N1 que foi constatado aí nessa pessoa que foi examinada. A Tatiane Hansen fez aí um boletim, né, fez uma entrevista com a Lígia, a secretária de Saúde, e nós vamos mostrar para você aí o que a Lígia vai falar um pouco mais sobre esse caso. Olá, você que acompanha a TV JP, aqui ao meu lado a secretária de Saúde, Lígia, que vai manter a gente informado e atualizado sobre como está a situação aqui em Pomerode. Lígia, tem um decreto aí estadual, também municipal, que alguns atendimentos da prefeitura não vão ser realizados nesse período inicial de 7 dias, mas isso não está vinculado à saúde, ao contrário, está ainda mais intenso. Então explica um pouquinho pra gente como vai ser o trabalho na Secretaria de Saúde agora. Sim, boa tarde. O trabalho da Secretaria de Saúde é considerado essencial. Nós não podemos parar de trabalhar, né? Nós é que vamos estar dando esse suporte para a população e que temos que passar essa tranquilidade, a calma nos atendimentos, né? Por enquanto a gente está com todas as unidades de saúde trabalhando. Estamos tentando ao máximo que pessoas que não tenham nenhuma sintoma de febre, dor no corpo, pessoas que vinham para atendimentos eletivos, estamos tentando desmarcar algumas situações para que essas pessoas não venham na unidade ou se venham logo, sejam logo atendidas para poderem ir embora. Mas na nossa policlínica nós tivemos com o decreto estadual e aí o decreto municipal que afastar alguns profissionais por terem mais de 65 anos ou terem doenças autoimunes, né, serem imunodeprimidos ou utilizar medicamentos imunossupressores. Com isso, a partir de amanhã nós temos entrando de férias 3 médicos e com isso nós tivemos que desmarcar os atendimentos deles, né, os atendimentos eletivos. Em alguns casos de urgência a gente vai estar contactando eles para alguma orientação, já comunicamos o hospital também essa situação para que eles nos deem suporte, mas fomos obrigados a dispensar. Também tivemos que dispensar um dos nossos motoristas, que também tem mais de 65 anos, é diabético e hipertenso, então está como grupo de risco. E assim a gente está trabalhando, mas tentando com que a população não... Claro, vai sentir na falta do atendimento, mas que logo a gente consiga recuperar e voltar à normalidade. Alguns atendimentos nós estamos deslocando para a unidade central, como eu falei na entrevista coletiva, nós queremos deixar a unidade Alvin Klotz não para atendimento de síndromes gripais, né, pessoas com sintomas, mas outros casos. Então, atendimento de psicologia nós vamos deslocar aqueles que eram feitos nas unidades de saúde para lá, para que essas pessoas não tenham contato na unidade de saúde. E as gestantes nós estamos avaliando, porque a gente está com a nossa ginecologista afastada, ela estava doente. Em ela retornando, a gente também vai realizar esse tipo de deslocamento dos atendimentos ali para Alvin Klotz. O nosso CAPS, como tinham grupos e muitos grupos com pessoas também de risco, eles tiveram que cancelar alguns grupos e agora com o novo decreto, que não pode academia, né? Então o grupo de yoga teve que ser desmarcado. Com isso nós achamos melhor deixar atendimentos apenas individuais e alguns profissionais nós vamos deslocar para nos dar suporte de atendimento em outras unidades que a gente sinta necessidade, já que a gente teve a saída de alguns profissionais. Temos uma profissional gestante e que provavelmente nós vamos ter que afastá-la e estamos avaliando como remanejar os pacientes. É que eu já falei tanto, né? Mas as unidades de saúde eu acho que é isso, a gente está tentando dar o melhor atendimento para a população. Alguns casos como carteirinha de saúde nós também tivemos que desmarcar o atendimento, a nossa médica também está afastada porque ficou doente, está com sintomas também. Então, nesses casos, a gente precisou desmarcar. Nas unidades de saúde, como eu já falei, alguns casos eletivos nós também estamos desmarcando para que as unidades consigam dar o melhor atendimento para quem chegar com sintomas.
Mas de forma geral, se eu tinha uma consulta agendada, se a secretaria não entrar em contato comigo, ela permanece mantida? Exatamente. Se não for ligado, permanece mantida. A gente está centralizando também as ligações porque a gente manda muito paciente para fora. E nós dependemos de outras instituições. Então, a gente tem muito atendimento que é realizado no Hospital Dia da FURB. E a FURB fechou. Então, a gente tem clínicas que eram muitos pacientes de uma vez só. Também estão sendo desmarcados. Alguns exames também estão sendo desmarcados, né? Não porque a gente quer, mas porque as clínicas ou o próprio Estado está desmarcando. Então, com isso, nós também estamos centralizando as ligações. Os nossos funcionários administrativos vão começar a ligar para as pessoas. Se você não recebeu, tinha alguma consulta entre hoje até não tanto, mas amanhã, sexta, segunda-feira e não receber nenhuma ligação, também pode ligar lá na secretaria, eles vão estar atendendo por telefone, eles só não vão fazer atendimento externo, mas vão estar atendendo por telefone para orientar se foi ou não desmarcado. Vamos falar um pouquinho então do coronavírus aqui em Pomerode. A gente teve esse caso suspeito, né? Que foi feito então essa coleta para fazer esse exame e ter essa confirmação ou não da doença desse vírus em Pomerode. Como está essa situação? O resultado ainda não veio? Está para vir? Como está? Então, ele continua como suspeito, ainda não recebemos a confirmação, ainda não tivemos o resultado, continua em quarentena. O caso suspeito ainda é só o homem, né? Mas a esposa continua em quarentena junto. Ontem até a gente teve uma notificação do hospital, mas não era viagem internacional, então o Estado descartou, mas como nós fizemos a coleta, a gente encaminhou mesmo assim para o laboratório central para que seja realizado o teste, mas ele foi descartado como suspeito. Hoje também a gente teve um outro caso que o hospital notificou, fomos lá fazer a investigação, mas ele não foi descartado e foi classificado como H1N1 e já recebeu todo o tratamento então para H1N1, não é caso de coronavírus, então continuamos realmente com um suspeito ainda. E qualquer novo caso que apareça, a gente também vai estar notificando e avisando vocês. Qual é a orientação da Secretaria de Saúde quando a pessoa sentir algum sintoma? Quando eu devo procurar a unidade de saúde? Quando eu devo procurar o hospital? Vocês estão trabalhando nessa parceria para que evite a superlotação do hospital, para que tenha muita gente... A gente está evitando aglomeração e daí vai todo mundo procurar atendimento. Quando eu devo procurar atendimento? Isso, e para isso a gente precisa da colaboração da população, porque nós e o hospital estamos em sintonia, em parceria, falando da mesma maneira, mas a gente precisa da colaboração da população, né? Nós estamos pedindo para não ir todo mundo para o hospital, mas se a população continuar procurando o hospital, vai ficar realmente com um aglomero lá. Nós estamos solicitando o quê? Casos sem sintoma, só uma coriza, uma leve dor no corpo, fique em casa. Avalie, até porque agora, com muitos serviços fechados, a maioria não está trabalhando, então pode ficar em casa. O governador, é até bom colocar, o governador fez o decreto para que as pessoas fiquem em casa e não para ficar andando pela rua, né? Então esses casos ficarem em casa. Qualquer dúvida, nós vamos estar fornecendo o telefone, pode ligar e tirar a dúvida depois com relação aos sintomas. Casos mais leves, mais moderados, como dor no corpo, apareceu tosse, nariz escorrendo e uma febre não tão alta, procurar a nossa unidade de saúde. Aí procura a unidade de saúde para realizar o atendimento, saber ser medicado, receber as orientações e depois ficar em casa. Casos mais graves, como febre alta, falta de ar, dificuldade em respirar, hospital. Esses casos sim devem procurar o hospital na hora que sentiu a falta de ar, não espere para outro momento. O hospital é 24 horas, né? Então esses casos procurar o hospital. Os casos leves ou aqueles da nossa unidade, a pessoa está 9 horas da noite. Ai, uma dorzinha no corpo, não estou com febre ainda. Não precise ir para o hospital. Espere o dia seguinte, vê como é que vai evoluindo. Se necessário, procure a unidade de saúde, se não o hospital. Justamente porque o hospital é para atender emergências, né? Exatamente, o hospital está ali para atender emergências. A gente não pode encher de gente lá, as pessoas não darem conta. A mesma coisa as nossas unidades. Se for um caso muito leve, não precisa ir. A gente ainda está tendo pessoas procurando a unidade por questões que podem ser resolvidas por telefone ou daqui 1 ou 2 semanas. Então, população, colabore conosco. Os profissionais de saúde não podem adoecer. Nós precisamos, agora mais do que nunca, de todos os profissionais da saúde, e com isso a gente precisa dar todas as condições para que eles trabalhem da melhor maneira e ter a colaboração da população, só procurar realmente quando necessitar.
Falando em colaboração, vamos lembrar como prevenir, como se proteger, o que a gente precisa fazer estando em casa ou quando for sair, vai ao mercado, né? Alguma coisa nesse sentido, como a gente deve se cuidar, porque é cuidando da gente que vamos cuidar do próximo também, né? Exatamente. Melhor prevenção, ficar em casa com poucos contatos, não ir para locais com aglomero. Segundo ponto, eu preciso sair, eu tenho que ir no supermercado, na farmácia, comprar pão na padaria, né? Buscar alguém no serviço, ou eu vou continuar trabalhando, como é que eu faço? Então, o ideal é estar o tempo todo lembrando de lavar as mãos, de vez em quando, sair da minha sala, estava lá trabalhando, né? Tá tudo higienizado onde eu estou trabalhando, tive que sair, pegar na maçaneta da porta, pegar em documento, pegar em dinheiro, terminou, não põe mão no rosto, nariz, boca, olhos e lavar as mãos. Lava bem as mãos, depois disso volta lá no seu trabalho. Se não consegue lavar as mãos, não tem condições de ter uma pia perto, álcool gel 70% ou álcool líquido 70%. E ter a prática de estar higienizando, né? Nós, profissionais da saúde, temos que estar ao máximo nisso, né? Inclusive quando outros profissionais de saúde, por exemplo, que trabalham em farmácias, que vão acabar atendendo pessoas também, clínicas. Aí a gente também recomenda, quando chegar em casa, antes de abraçar os filhos, antes de dar oi para o seu companheiro, companheira, também faça uma higienização, troque de roupa, né? Mas a melhor prevenção hoje é o isolamento, é ficar em casa e lavar as mãos com maior frequência e não colocar a mão na boca, no nariz e nos olhos. Ok, muito obrigada. Você acompanhou aí a entrevista com a secretária de Saúde de Pomerode, Lígia, que atualizou a gente da situação do coronavírus em nossa cidade. Também deu umas dicas de prevenção, lembrando o quão importante é para um de nós nesse momento manter esses hábitos de lavar as mãos, utilizar álcool gel, manter-se afastada das pessoas, pelo menos 1 metro, 2 metros, né? Evitar disseminar esse vírus por aí, seja de gripe, principalmente o coronavírus, que é a nossa preocupação nesse momento. O Jornal de Pomerode está trazendo para você aí a todo instante a atualização dos casos, a atualização do vírus em Pomerode, no estado, também no Brasil e no mundo. E essa foi então a entrevista com a secretária de Saúde de Pomerode, atualizando vocês sobre a situação em nossa cidade. Acompanhe que a gente traz mais informações para você a qualquer instante. Tá certo, então essas são as palavras aí da Lígia, secretária de Saúde, portanto, aí esclarecendo esse caso. Vamos só ler então, portanto, essa notícia novamente, né, que então na manhã desta quarta-feira, 18 de março, a Secretaria de Saúde de Pomerode foi notificada pelo HMRT por ter um paciente que chegou ao local com os seguintes sintomas, né? Febre, coriza, mal-estar, dor no corpo e tosse, né? A vigilância epidemiológica acabou descartando a possibilidade do Covid-19, né, o coronavírus, porém, né, no entanto, pelos sintomas e após a análise da vigilância, o caso é tratado como suspeita de H1N1, sendo realizada a coleta para posterior confirmação. Trata-se de um paciente, um homem de 82 anos, morador de Pomerode, que está internado na unidade de saúde em isolamento, recebendo o devido tratamento para o caso. O resultado, confirmando ou descartando o HN1, deve ser enviado ao município nos próximos dias. E agora a gente tem aqui uma presença internacional via telefone. Nós vamos conversar aqui então, portanto, com o Alexandre, que conversa diretamente da Espanha, né, o popular Pipo. O Alexandre vai passar então, portanto, aí a situação, como é que está lá, né, a situação na Espanha. Alexandre César de Oliveira, boa noite aí para você, né? Boa noite. Então, tudo certo, Pipo. Conta pra gente como é que tá aí a questão na Europa. A gente sabe que toda a Europa vive um surto, né? Não só a Itália, como a Espanha também, enfim, Portugal agora está começando a ter outros casos com mais frequência, né? Conta um pouquinho pra gente aí, então, como é que tá a situação aí na Espanha e em que cidade que tu tá morando, cara? Eu tô morando em Santander, que é a província de Cantábria, que é o estado de Cantábria, no norte de Espanha. E a coisa está um pouco alarmante, está um pouco complicado, já são 16 mil casos de infectados. E temos 5.600 pessoas mortas. E hoje, num asilo, 175 infectados e 70 e poucos mortos hoje. Só hoje, 73 pessoas mortas, me parece. Uhum.
E a situação está um pouco alarmante. A gente está de quarentena, não podemos sair de casa. Minha esposa Flávia, ela está em casa desde sexta-feira, confinada. Não podemos sair, não tem ônibus. Algumas empresas estão trabalhando, não são todas, mas algumas. Hotel, restaurantes, bares, tudo fechado. E agora saiu uma lei, faz essa tarde, que decretaram, a partir de amanhã, se te pegar dirigindo o carro com 2 pessoas, leva uma multa de 1.000 até 6.000 euros. E também, se te pegar incidente na estrada sem dizer para onde vai ou porque está passeando, a multa pode ir de 600 euros até 20.000, 30.000 ou ir para a cadeia, dependendo se eles te pegam 2 ou 3 vezes. Fecharam as fronteiras, os supermercados e as farmácias estão funcionando normalmente. No supermercado você vai e entram certas pessoas, quando tem muita gente, eles fecham a porta até o pessoal ir saindo pouco a pouco e vai entrando outro pessoal. E assim estão controlando muito. O vírus é algo que está matando muita gente, então eu espero que vocês tomem precauções aí no Brasil, se cuidem, lavar bem as mãos, usar máscara, manter a distância, não ir em lugares que tem muito tumulto, evitar lugares que chegam muito turistas, evitar estar aí nesses lugares. Quanto mais se retirar, melhor. É melhor prevenir do que remediar, né? Diz o ditado. Claro, com certeza. E as pessoas que estão trabalhando, muitos estão preocupados. O que vamos fazer? Porque não vamos poder trabalhar e tal. Então, o governo aqui deu o seguro-desemprego, que aqui se diz paro. Aqui ele está dando paro. E não vai ser descontado dos meses que você cotizou. E o governo de França vai ajudar para pagar aluguel, para pagar luz, água, telefone, para o povo poder se ajeitar um pouco com a situação. E, Alexandre, quanto tempo que tu está aí morando na Espanha já? Olha, eu já estou um bom tempo. Eu vim em 2005 a Portugal, fiquei 6 meses e vim para a Espanha. Aí, 2010, deu uma crise e eu voltei para o Brasil, mas não fui a Pomerode. Eu montei um negócio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fiquei 2 anos, mas não me adaptei mais no Brasil e voltei para a Espanha. E já devo estar aqui mais de 15 anos já. Então, e o pessoal, como é que é a reação do pessoal à doença aí? O pessoal, realmente, a quarentena é levada a sério? O pessoal não sai de casa mesmo, só sai em caso de emergência? O pessoal, no primeiro dia, na sexta-feira, quando deu o alarme, o povo não fazia muito caso, não fazia muita atenção o que eles estavam falando. E aí depois a polícia começou a vir mais frequente, aparecer mais polícias e se tornou um controle. Começaram a falar em alto-falantes. Eu mandei uns vídeos aí para vocês, depois tu pode colocar. Podemos sim, claro. A polícia para e pergunta para onde você vai, tem que dar uma justificativa, dizer que tu vai comprar o pão, ou que tu vai na farmácia, ou que tu vai no mercado, ou que você está vindo do trabalho. E o povo agora, depois do terceiro dia, já estão conscientes. Tem gente que não sai de casa, sabe? Vão no supermercado, vai uma pessoa só, não vai o casal, vai só uma pessoa, se protege, usa máscara, luvas, muito importante, pessoal.
usar luva. O vírus fica na luva 8 horas. 8 horas. Você tira a luva e você tem que ter um cuidado de tirar a luva para não se contaminar a mão e lavar muito as mãos. E o povo está revoltado, alguns estão revoltados, outros já estão conscientes. Eu e a minha esposa estamos levando como normal, até em parte foi bom, porque a gente até busca mais a Deus, porque eu acredito que tudo foi permissão de Deus e a gente tem que se aproximar de Deus, porque se Ele permitiu é porque algo não está bem. Até vou contar algo rápido. Meu patrão, ele perguntou para mim, ele disse assim para mim, poxa, por que Deus está nos castigando com esse vírus? Aí eu falei para ele, eu disse assim, olha, aqui em Espanha, vocês cagam em Deus com palavrão, vocês aceitaram o casamento de homem com homem, mulher com mulher, aborto. Eu creio que Deus deve ter ficado com raiva, não com raiva, porque ele disse que ele ama, não, ele odeia o pecado e ama o pecador. Mas eu acho que ele fez isso porque ele fez muitas vezes na Bíblia, em Sodoma e Gomorra, ele tirou o povo do Egito, passaram no deserto. Então, eu acho que a gente tem que passar por esse processo, eu acho que para se aproximar de Deus, e também para a gente dar valor à família, porque muitas vezes nós estamos preocupados só em trabalhar, ganhar dinheiro, e não cuidamos dos nossos filhos, não desfrutamos dos nossos filhos, da nossa esposa, não damos valor ao próximo. A gente tem que amar o próximo. E eu acredito que agora, se a gente levar a sério as precauções, a gente vai amar o próximo, porque eu não vou querer o teu mal se eu cuidar com a higiene, se eu cuidar, manter a distância, eu não vou fazer mal para o próximo. Então, vamos se conscientizar, pessoal. O negócio é sério, tem muita gente morrendo. É a mesma coisa quando falece alguém que a gente ama. Só sabe a pessoa que perdeu, só tem essa dor a pessoa que perde alguém que ama. Então, a gente tem que cuidar para não perder a nossa família. Cuidar, lavar as mãos, usar máscara, evitar andar com muita gente, obedecer às leis. A Bíblia diz que nós temos que respeitar as leis do homem e as leis do Deus. Quando a gente cumpre isso, Deus começa a trabalhar a nosso favor. Eu não quero aqui estar predicando a palavra de Deus, que eu vim aqui de falar do vírus, mas eu acredito que temos que colocar a mão na cabeça, se preocupar com a nossa saúde e o nosso próximo, e principalmente a nossa família, que é o mais importante. Não adianta ganhar dinheiro nesse mundo e a gente não se preocupar. O maior tesouro é a nossa família. Então, nós temos que cuidar da nossa família. Tá certo, então. Okay. Tá certo, então, Alexandre. Então, deixando aí os seus contos, as suas opiniões também aqui na TV JP. Alexandre, sempre que precisar da gente aqui do Jornal de Pomerode aí para relatar como é que está aí a situação na Europa, fique sempre à vontade, seja sempre bem-vindo aqui, viu? Beleza, muito obrigado. Olha, um abraço a todos aí da Rádio Pomerode, Bob, você, o Mani, todo o pessoal de Pomerode. Agradeço também pela oportunidade. Que Deus abençoe o povo de Pomerode e que vocês estejam aí de braços unidos e cuidando dessa situação com todo carinho, porque são vidas, são pessoas e a gente deve ter o controle e fazer as coisas direito para não aumentar os casos, né? Tá certo, então. Beleza, então, Alexandre. Muito obrigado, então, aí pela sua participação. Vamos continuar aqui falando, então, da nossa transmissão, mais dados e mais, enfim, notas que estão saindo aqui no Jornal de Pomerode. Deixa eu dar uma olhadinha aqui da questão da Igreja
evangélica, né? Na nota oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pomerode. Vou ler a nota aqui na íntegra para vocês, abre aspas. Então, em decorrência das últimas informações sobre o Covid-19, né, em respeito ao decreto 515 de 17 de março de 2020, estabelecido pelo senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, para garantir a segurança de todos, informamos as medidas adotadas pelos próximos 30 dias. Os cultos continuarão no mesmo horário, porém em transmissão online na página da igreja. Os cultos, encontros de departamentos, grupos de missionários de homens, grupos missionários de mulheres, grupos de jovens juniores, célula de honra, crianças, dança, teatro, ficam suspensos. Células serão online com seu líder. Neste momento de segurança e prevenção em que você vai estar em casa, não esqueça de ter um tempo de oração e meditação na palavra. Evite muitos comentários ou vídeos que não edificam, pois somos uma igreja que temos uma palavra de esperança em dias difíceis. Fique atento a todas as informações diárias, pastorais do ministério, seja Facebook, WhatsApp. Dúvidas, entrar em contato com pastores, líderes ou secretaria da nossa igreja. E o principal, que possamos estar em oração para que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre todas as pessoas do mundo, com amor e graça de Cristo. Pastor Rafael de Oliveira, fecha aspas, portanto, a nota oficial da Igreja do Evangelho Quadrangular de Pomerode. A gente tem também aquela questão das dúvidas em relação ao que vai fechar ou não aqui em Pomerode, e aí ficou em dúvida se as padarias iriam abrir ou não, né, por ser um serviço de alimentação, né. Na tarde de hoje, então, ficou definido que as panificadoras e também as padarias receberam autorização para o funcionamento aí, no caso da Polícia Militar, né. De acordo com uma decisão do Conselho Gestor, realizado no início da tarde desta quarta-feira, foi autorizado o funcionamento de padarias e panificadoras em todo o estado de Santa Catarina, incluindo o serviço junto a outros considerados essenciais, como supermercados, farmácias, postos de gasolina, enfim, por exemplo, elencados por meio do decreto estadual de ontem. Porém, a restrição quanto ao serviço prestado nelas fica permitida apenas a entrega do produto aos clientes. O consumo dos produtos em mesas de balcão está proibido, ou seja, o cliente pode ir ao estabelecimento, pedir o que deseja e levar para casa, tá bom? Então, portanto, as panificadoras também estarão abertas com esse decreto aí de 7 dias do governo do estado de Santa Catarina. Também vale lembrar, né, que amanhã também o transporte coletivo intermunicipal ou circular estará suspenso, né, por conta desse decreto também. E tivemos também a confirmação de mais 2 mortes, né, por coronavírus aqui no Brasil, no estado de São Paulo, né? Foi informado aí então que 2 idosos, né, que fazem parte do grupo de risco, acabaram falecendo por conta do coronavírus. Essa notícia aí foi confirmada pelos principais portais de notícias, né, do Brasil. Portanto, a gente teve mais 2 mortes, então, portanto, de coronavírus. A gente vai fazer um intervalo agora. A gente vai voltar com mais informações aqui na TV JP, com mais informações aí sobre o coronavírus. Valeu, a gente volta a qualquer momento.